Fala aí, pessoal. Meu nome é Ana Luísa, faço parte do time de comunicação do CMG e eu quero te dar boas-vindas a esse segundo episódio do Fala aí, o nosso podcast que é idealizado junto com a Interrede, que está acontecendo graças à Interrede, né, com essa qualidade de imagem, com a qualidade do som. A Interrede, que é a empresa que oferece o melhor link dedicado para negócios. Se você quiser saber mais, acesse o QR Code aqui, que eles vão te atender da melhor maneira possível. Então, gente, hoje a gente vai falar de educação, né? Sejam muito bem-vindos a todos, professor Alexandre, Ana Luísa. E nada melhor de falar de educação com um professor, não é isso mesmo, Alexandre? Pois é, gente. Que bacana. A gente está na segunda edição do nosso Fala Aí. E hoje com um convidado muito mais que especial. Ele possui formação em pedagogia, em engenharia, análise de sistemas, é mestre em administração e tem especialização na área de gestão de pessoas. Estamos falando do professor Valceni Braga, que inclusive é o atual presidente da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, ABIEE. Já foi presidente da Associação Nacional das Escolas Batistas, ANEB, e integrou o Conselho Nacional de Educação, CNE, do Ministério de Educação. Hoje, o professor Valceni Braga é o CEO da Rede Batista de Educação. Seja muito bem-vindo, viu, professor, ao nosso projeto. Muito bem, muito obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre essa matéria tão relevante que é a educação, a questão da formação, a área técnica, né? Que é tão importante, né, para as nossas gerações, né, inclusive para a economia do nosso Brasil. Então é um prazer estarmos aqui nesta hora. Professor, que satisfação ter o senhor aqui novamente, mas eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre a sua formação multidisciplinar e também sobre a trajetória profissional que é tão diversa, com participações em grandes conselhos e entidades. Bom, Luan, eu tive um privilégio na minha vida, né? É de ter nascido numa família simples, mas com uma boa educação. Né? Sou de uma família de 8 irmãos, eu sou um deles, né? E o mais velho, né? Então, desde pequeno, eu ajudava meus pais, né? E aos 14 anos eu fui inserido no mercado de trabalho. Aliás, antes disso eu já fazia pequenas vendas, né, para ganhar um dinheirinho, né? Com 12, 13 anos, né? De pirulito, laranja, aquela coisa toda, né? E com 14 eu arrumei uma grande oportunidade, Alexandre, de entrar como aprendiz, na ocasião chamava-se office boy, né? Olha! 14 anos, né? E isso foi um descortinar para mim muito grande, que eu botei o pé dentro de uma empresa e aprendi muito, né? Num escritório de contabilidade naquele tempo, né? E isso foi muito bom para mim, porque eu tive acesso a novos processos, isso acelerou minha aprendizagem, eu que já era um menino muito antenado, né? E querendo aprender muito, né? Minha mãe sempre me ensinou a aprender com aqueles que estão mais à frente, né? Os líderes, e aqueles que são mais velhos. Eu aprendi assim, né? Então, eu aproveitava as oportunidades todas que apareciam, né? Bom, o senhor acha que foi um momento, então, de transição aí, impactante aí para uma virada de chave da criança para o adolescente ou do adolescente para o adulto enxergar o mundo de outra forma? Foi importante porque eu passei a ter um pouco de independência financeira, né? Então, eu até os 14 anos, né? Quase que eu não tinha recurso para quase nada, né? Estudava com muita dificuldade, né? Mas com 14, quando eu coloquei, mesmo como aprendiz, eu passei a ter um pequeno ganho, né, ali, né? Mesmo como aprendiz. Isso já me deu um ar assim, de certa independência, já podia comprar uma roupa diferente, uma coisa assim, né? E aprendi muito nesse período, né? Até que aos 16 anos eu consegui ser aprovado num concurso para a Força Aérea Brasileira, né? Então isso mudou bastante, né? Porque eu saí de casa para estudar numa escola de especialista de aeronáutica e ali
eu tinha tudo o que eu precisava, né? Eu tinha apoio para estudar, tinha os estudos, tanto na área científica como na área técnica, né? Me tornei um especialista em eletrônica na Força Aérea, né? Com 19 anos já estava, então, graduado com emprego, né? Bastante garantido, e isso abriu muitas portas para mim. Rapidamente eu percebi que eu precisava continuar meus estudos, né? Aí fui fazer engenharia, né? Nesse tempo eu já estava de volta em Belo Horizonte, e me formei em engenharia na PUC Minas, né? Sou engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica, né? Com foco em eletrônica industrial, microeletrônica, estudei muito, né? Então eu tive o privilégio de estudar eletrônica por dentro, ou seja, quando a gente chama hoje uma CPU, ninguém entende o que é uma CPU, pensa que é um chipzinho. Só que eu estudei a CPU, aquela placa grande era uma CPU, né? E num tempo em que a eletrônica estava ainda se desenvolvendo, né? Então, eu fiz a minha formação, né? E nesse período eu já atuava também na construção do nosso aeroporto internacional, né? Na ocasião eu era especialista em radar, telecomunicações, então eu fui para o nosso aeroporto internacional ajudar a instalar o radar e a torre, o tratamento do radar, né? E logo que fomos inaugurar então o aeroporto, eu recebi um convite então para deixar a Força Aérea e assumir a gestão da área técnica, né, voltada para a eletroeletrônica do aeroporto, que era uma área muito sofisticada, muito equipamento importado, né, naquele tempo. E eu aceitei, porque meu salário dobrava, né? Então eu tive que aceitar, né? E depois de 13 anos deixei então a Força Aérea e me tornei um gestor na Infraero, na empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, que na época cuidava dos 67 aeroportos do Brasil, os principais, né? E era, para mim, era uma maravilha, né? Porque era um mar de oportunidades, muita coisa. Aí eu trabalhei na nacionalização de alguns equipamentos que vinha do exterior, mas me dava dificuldades aqui, problemas. Você dependia de especialistas vir ao Brasil, que me dificultava muito, né? Recuperar aqueles equipamentos. Então, a gente nacionalizou alguns deles, né? Foi uma oportunidade muito boa. E com esse movimento todo, a gente acabou, né? Sendo muito visto em nível de Brasil, né? Então, recebi alguns convites, né? Um deles foi para ir para Brasília, e recebi o convite para poder coordenar, né? Coordenar todo o projeto de modernização do aeroporto de Brasília em 1990 ali, né? O professor, então, pela sua narrativa, isso é muito interessante, porque a gente percebe, pela sua fala, a importância do jovem aceitar um desafio de pronto, entender que ele tem potencial para realizar algo, e isso pode projetá-lo muito além do que ele está imaginando, né? Então, como é que o jovem deve enfrentar esses desafios? Como é que o jovem Valceni enfrentou esses desafios? Tudo começa, Alexandre, com a base que você tem, né? É a base que você tem de casa, né? De você ser corajoso, um pouco de ousadia, estudar o que é básico, ser aplicado na escola mesmo, né? Saber todo o conhecimento básico, né? E começa por aí, né? E aqueles valores básicos que é de respeito ao outro, e empatia, essas coisinhas que a gente aprende lá quase no berço, né? Isso é importante. É com isso que a gente vai se expressar na vida, né? Então, eu penso que o adolescente, o jovem, não tem que inventar moda, né? Eu tenho 2 filhos, eu sempre digo para eles, olha, não inventa a roda, né? O ser humano tem milhares de anos na Terra, já foi inventado quase tudo em termos do básico. Então, toma cuidado, porque às vezes você vai arrumar um caminho pior do que já está aí. Então, é o que a gente pensa, ou seja, os valores básicos, né, de honrar pai e mãe, né, de você valorizar quem tem mais experiência, quem lidera, você ser uma pessoa honesta, íntegra, e que busca realizar as coisas em prol do outro, né? Isso é importante, você se preparar, né, para servir bem ao outro, né? E aqui, viu, Alexandre, eu quero destacar um ponto importante, que as escolas e as famílias precisam estar antenadas para isso aí, que é a questão da profissionalização, né? Porque quando a gente sai do ensino médio, a gente quer logo buscar uma profissão, né? Ou antes, né? O ideal é que fosse durante o ensino médio já ter uma profissão. Mas a pergunta é o seguinte: para que mesmo que serve uma profissão,
Para que eu vou estudar, fazer uma graduação? Para que eu quero ser professor, médico, engenheiro, enfermeiro? Né? Para quê? Né? Alguns pensam que é para você ser bem-sucedido na vida, né? Ganhar um bom salário, né? Ser bem reconhecido, por aí. Mas será que é para isso mesmo que serve? Né? É um questionamento que nós precisamos fazer. Porque, na minha visão, quando você caminha para o mundo da profissionalização, na verdade, é um preparo que você busca para servir ao seu próximo. E essa mensagem, Alexandre, nós precisamos dar para toda a nossa geração de adolescentes e jovens, né? Chegando em Brasília, por exemplo, o senhor estava contando isso, né? O senhor chegou em Brasília e com esse desafio de servir ao próximo, então, né? Exatamente, né? Então, como é que foi esse desdobramento? No meu caso, eu abracei, então, as oportunidades. É importante também que a gente tenha coragem para enfrentar novos desafios, né? O novo, muitas vezes, ele traz aquele receio, aquele risco, mas a gente tem que ter um pouco de coragem para enfrentar o que é novo. Então, quando essa oportunidade apareceu, para mim era um desafio muito grande. Eu nunca tinha enfrentado isso antes, né? E eu fui, então, para Brasília. É um desafio muito grande esse, né, de fazer toda uma coordenação desse projeto de reforma e ampliação. Fiquei 3 anos ali. Depois de 3 anos, eu pedi para voltar para Belo Horizonte, né? Terminamos a tarefa, né? O aeroporto de Brasília, naquele tempo era muito pequeno, né? A gente ampliou. E voltei para Belo Horizonte, onde eu administrei, eu fui o CEO dos aeroportos Pampulha Carlos Prates durante 5 anos, né? E depois voltei para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, 3 anos ali como CEO do aeroporto, né? E retorno a Brasília, né, para ocupar uma função estratégica de superintendente regional de todo o Centro-Oeste. Né? Eu era o CEO do aeroporto de Brasília, mas também coordenava e apoiava os aeroportos de Uberaba, Uberlândia, Palmas, Goiânia e Cuiabá. Né? Então, naquele período lá, a gente fez algumas coisas durante 3 anos ali. Construímos a 2ª pista do aeroporto de Brasília, né? E também, durante a gestão nossa ali, nasce o 2º aeroporto da cidade de Palmas também. Né? Depois disso aí, fui convidado para uma função ainda mais impactante, que foi ser o superintendente nacional de operações da Infraero. Então, durante 5 anos, né, eu ocupei essa função, coordenando a área de operações dos aeroportos brasileiros. Eu era 67, então eu ajudava na política operacional desse aeroporto, a definição, né? Também nessa função, a gente participou de outros trabalhos, como componente do grupo de governo que fez as novas leis da aviação, revisou as leis da aviação, criou a ANAC, né? Foi um período de muita intensidade, esse período de 2003 a 2008. Né? E é importante, professor, porque, né, o jovem que nos assiste, deixamos aí um recado para ele, né, Ana, Luan, né? A gente precisa trazer à tona que é um aprendiz que começou lá na juventude com um sonho, com uma inspiração e chegou a ser o superintendente nacional da Infraero e ainda tem história para compartilhar conosco, né, professor? Aí então... passou o quê? Falta 20 anos ainda da vida dele para ele contar, né? Pois é, vamos chegar lá. Tem muito papo hoje, hein? Fala aí, é especial hoje. Olha, me cortem, por favor, se eu estou falando... Não de jeito, não, né, professor. Nós estou contando que a minha experiência, que é diferente da experiência de cada um, né? Não, mas você está aqui para contar a sua experiência e para inspirar quem está em casa também, para o jovem que está lá sem saber o que estudar, saber qual carreira seguir. Na verdade, o que eu posso dizer para os jovens que estão me assistindo, né, é que você pode ser qualquer coisa que você quiser, entendeu? Não há limite. Eu coloquei uma coisa na cabeça, viu, Ana Luísa? Né? Desde adolescente, né? Se alguém faz alguma coisa, eu posso fazer também, entendeu? Certa vez eu fui fazer um concurso muito difícil, né? E aí teve alguém que me falou isso, falou, você vai chegar lá, vai ter centenas de pessoas, a mesma vaga, né? Mas sabe que eles estão iguais a você ou pior, não estão melhor. E eu botei isso na cabeça, ou seja, eu tenho condições, né, de enfrentar desafios, né, e vencer. É evidente que a gente às vezes precisa ter cuidado, né, e por partes, né, ou seja, quando a coisa estiver muito difícil, a gente tem que fazer igual o mineiro faz, né, vai comendo pelas beiradas, né, devagarzinho, né. E eu, como engenheiro, aprendi uma coisa que é o seguinte, Alexandre, um problema difícil, complexo, na verdade é uma soma de problemas simples. Questões simples. Então, tenha paciência, vai resolvendo aos pouquinhos, depois você resolve tudo, né? Há um ditado chinês que diz assim,
Se cada um varrer a sua porta, no instantinho a cidade estará limpa, né? E assim são as questões da vida também, né? Então, na minha vida eu fiz exatamente assim. Os grandes desafios eu enfrentei com humildade, com tranquilidade, com vontade de aprender, né? E sabendo assim, né, gente? Essas competências que você pode exibir, ou habilidades, né? Como humildade, né? E o saber, o conhecimento, a competência técnica. Se você exibir essas duas, né? É uma coisa que abre porta, viu, Luciano? Não adianta ser apenas competente tecnicamente. Você precisa ter cuidado com as pessoas. Você precisa respeitar, ser humilde, perguntar, pedir para ser mentoreado, né? Eu tenho uma pessoa na minha equipe, né? Certa vez chegou na minha sala, falou: diretor, eu gostaria que o senhor me mentoreasse isso, que eu queria ser isso na empresa. Ele queria ser um cargo muito elevado na empresa. Mas eu achei interessante que ele teve essa humildade para me pedir, me perguntar. Sabe o que eu fiz? Eu fiz exatamente isso que ele queria. Ele tinha vontade, tinha energia, então eu estava diante de uma pessoa que queria evoluir e teve a humildade de pedir que eu ajudasse. Por que a gente faz isso? Professor, eu vou aproveitar que já puxou o gancho para isso. Eu queria saber como que as suas experiências, desde lá do início como um office boy, te ajudam hoje em dia, como CEO da Rede Batista. Qual a visão que você tinha antes, que hoje é totalmente diferente e que te ajuda também diariamente a dar a mentoria para quem te pede, para quem está ao seu redor? Evidente, né, Ana, que à medida que o tempo passa, você adquire um pouco mais de experiência, e à medida que você adquire um pouco mais de experiência, você fica mais apta a enfrentar coisas ainda mais complexas, né? Ou seja, né? Então, acaba sendo natural da vida. É natural, Então, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, né? Eu tinha algumas habilidades e competências, né? Algumas ainda era potencial, não tinha desenvolvido muito, né? E a coisa foi desenvolvendo. E hoje, né? Eu já mudei de área, né? Então, de 2008 para cá, me tornei um gestor na área de educação, né? E cheguei em Belo Horizonte, estou na frente, então, dos colégios batistas, da Rede Batista de Educação, já há 17 anos, né? E eu me lembro quando eu cheguei, viu, Alexandre? Um amigo me perguntou assim: você já tinha dirigido escola antes? Eu falei: nunca. Ele falou: como é que é isso? Explica aí. Eu falei: é tudo igual. Eu só troquei passageiro e avião por professor e aluno. Antes eu ficava lá na pista. Faz sentido. Antes eu ficava na pista de pouso medindo atrito, para garantir a segurança dos pousos, decolagem, né? Ficava na sala de embarque para ver o conforto. Hoje eu fico na sala de aula, né? Vendo como é a carteira, se o professor está bem motivado, bem tratado, se o estudante está ali, né, bem atendido, né? O resto é igual, é receita, despesa e resultado, entendeu? Então, gestão é isso, gente. O gestor não é um especialista, né? Na verdade, ele é um generalista, né? E que foca em algumas questões, que é atender bem o cliente, né? E produzir resultados para todas as partes envolvidas ali, né? Que é família, o estudante, né? As partes, né? O colaborador, se tiver investidor também, os investidores. Então, esse é o nosso desafio como gestor. Agora, o que é interessante, me fez pensar aqui foi no seguinte: o senhor trocou uma máquina, né, que precisa alçar voo, né, com passageiros, com um determinado risco, para fazer com que pessoas decolem, alcem voos nas suas carreiras. Né? Isso é desafiador também, né, professor? E talvez seja um risco muito maior, porque errar com pessoas, né, na sua jornada, nas suas carreiras. Então, a pergunta, por essa analogia, ela é muito nessa linha e diante de algumas coisas que a gente conversou nos bastidores, antes de começar aqui, tem a ver com os desafios, né? Ou seja, a pessoa muitas vezes ela entra assume um caminho, uma jornada, como o senhor assumiu numa instituição de ensino, na Infraero. A pessoa assume desafios, né? E como a pessoa lida com desafios, né? Qual seria um conselho adequado para a pessoa lidar com os desafios e conseguir superá-los na carreira? Porque muitas vezes as pessoas entram
num ambiente para resolver problemas, né? Então, superar desafios a partir da resolução de problemas. Essa é a construção que eu queria fazer. Alexandre, essa provocação é excelente, né? Porque nós estamos, no dia a dia da corporação, das organizações, na verdade, a gente está ali para resolver problemas. A gente não está ali para passar o tempo batendo um papo, é para resolver problema. A gente foi contratado porque tem problema na organização, né? Existe ali uma secretaria, porque tem muitos problemas de secretaria, as pessoas querem resolver ali as questões, né? Existe um profissional de sala de aula porque tem um problema para resolver ali, né? Que é a ignorância, às vezes, do estudante, que precisa receber um auxílio do professor. Então a gente está nesse mundo, na verdade, para resolver também, né? Problema, para ajudando as pessoas que estão próximas da gente a resolver. Então, nós precisamos nos tornar, viu, Luan, especialistas em resolver problemas. Por isso que a gente, às vezes, porque eu estou com dificuldade de arrumar um emprego, porque então talvez você precisa se especializar mais em resolver problema em certa área, né? E é muito importante você saber, e aí você busca, a coisa não vem assim automática, precisa de algum estudo, né? De metodologias, né? Como resolve o problema. E às vezes a escola não está ensinando isso adequadamente, né? É importante que a gente aprenda, né? Por exemplo, tem uma coisa que chama-se MASP, Metodologia de Análise e Solução de Problemas, né? Que todo profissional, toda pessoa devia entender disso, né? Porque muitas vezes a gente fica discutindo, gente, os efeitos das coisas, né? A gente discute muito os efeitos, né? Alguém fala assim, a violência está aumentando, aí o policial fala, eu estou prendendo muito, mas o juiz solta, aí fica ali discutindo os efeitos. Apontando culpado. Mas ninguém faz a seguinte pergunta, o que a pergunta inteligente tem que fazer. O que está provocando isso? Qual é a causa disso aí? E ninguém pergunta isso. E é necessário perguntar. Toda vez que tiver um efeito indesejável, você precisa perguntar. Onde está a causa? Não perca tempo discutindo efeito. Quer dizer, invista tempo bloqueando a causa. Pegue e resolva a causa. Porque nunca mais vai acontecer aquilo. Entendeu? Então... Sim, tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, se você sabe qual é o problema, você já tem 50% da solução. Já, exatamente. Mas não adianta você só saber o problema. É necessário buscar a causa, porque todo efeito tem uma causa, tá? E aí existe metodologia simples para resolver isso, né? Mas aí, no dia a dia, você nota que os profissionais não estão preparados. É coisa simples, então é necessário buscar estudar, né? Por exemplo, como é que faz um pequeno plano de ação, entendeu? Aplicando aquele 5W1H, né? Ou se você está atrás de uma causa fundamental do problema, muitas vezes, se você perguntar o porquê 3 ou 5 vezes, você chega à causa. Coisa simples, né? A pessoa está um pouco endividada. Mas por quê? Ela gasta muito. Gasta com o quê? Aí você vai ver, né? No final está jogando, né? Na bet aí, no jogo, está perdendo dinheiro. Então, parar disso, né? Então, fazer perguntas simples. Por exemplo, é uma ferramenta essa, mas tem outras ferramentas mais sofisticadas, né? Que você pode aprender. Então, em síntese, nós precisamos, todo profissional precisa saber resolver problema. E a questão toda, viu, Luan, é que boa parte dos profissionais não sabem resolver problema. Por isso, não se expressam melhor nas empresas, não tem oportunidade. Porque as empresas, gente, elas estão carentes de pessoas que resolvam problemas. Tem muita gente, às vezes, no quadro, você contrata um profissional que promete, pelo currículo, promete muita coisa, né? Mas no dia a dia ele não está resolvendo o problema. E ocorre outro fenômeno. É o profissional que resolve um problema e às vezes cria 2. Né? Tem efeitos colaterais do que ele faz. Então, em síntese, é necessário a gente se especializar nisso. Né? E aí não tem idade. Você pode ter, né? Você pode ser um aprendiz, né? E já está ajudando fortemente a resolver o problema na empresa. Aliás, eu conclamo, né? Até aqueles que estão nessa posição de aprendiz, né? Seja aprendiz, mas esteja com a cabeça do presidente já. Né? Ou seja, não adianta tentar querer achar um culpado e sim resolver um problema, né? É mais fácil resolver o problema do que achar um culpado. Exatamente. É isso aí. Mas é importante resolver. Porque quando você resolve o problema, você acha a causa, resolver o problema é achar a causa.
nunca mais aquilo vai acontecer. Mas eu queria fazer uma outra provocação também, professor, porque, assim, o senhor falou da questão da causa, e como CEO do sistema da rede de ensino batista, o senhor traz para si uma responsabilidade, né, na formação. E aí eu fico pensando no seguinte, será que a escola hoje, ela realmente prepara o jovem, o profissional, para que ele tenha condição de resolver os problemas e lidar com os desafios de carreira? Olha, a Rede Batista de Educação, me permita falar rapidamente sobre ela. Deve. Ela se compõe de 22 escolas, né, 15 em Minas Gerais, colégios, né, e 7 em outros estados, desde Porto Alegre até Manaus, João Pessoa, né? Então, e tem 107 anos de história essa escola, 107 anos, né? E para ficar 107 anos no mercado, você precisa estar sendo relevante e competente para se inovar, ou seja, a inovação tem que fazer parte da escola, não é uma escola básica, porque as gerações elas estão chegando muito rápido, né? Então, para uma criança que está nascendo hoje, quem tem 8, 10 anos já é velho. Já é velho. Está em outra época já, né? A criança que nasce hoje já nasce na época da inteligência artificial, a IA, né? Quem tem 10 anos não nasceu no tempo da IA, né? Está pegando agora, então já tem um atraso aí, né? Então, é importante a gente ter essa visão, que a escola precisa, vamos dizer assim, ser inovadora, né? E o Colégio Batista Mineiro, né? E o Colégio Batista Brasil, que fazem parte da Rede Batista, né? Tem uma preocupação muito grande com o currículo. Porque a gente tem uma seguinte responsabilidade, senhores. Se a família chegou e matriculou lá o filhinho, que tem 3, 4 anos de idade na escola, e às vezes ele vai pedir para a gente, fala, olha, eu vou matricular aqui meu filho e cuida dele, porque eu quero que ele seja um líder do ano 2050. Gente, olha a responsabilidade. Porque se já não é fácil você saber para onde é que está o ano 2050 como pessoa física, mas, no meu caso, é mais responsável ainda, porque eu estou recebendo um salário para poder fazer essa coisa acontecer, para ajudar a educar essa criança, né? Apontando para o ano 2050. Então, eu preciso estudar esse assunto e ser um pouco competente. Então, uma técnica que eu uso, Alexandre, é muito simples, né? É o seguinte, eu divido, na verdade, o que nós precisamos é ajudar no desenvolvimento e a geração de habilidades e competências no ser humano, né? Os conteúdos curriculares, os componentes, né? E às vezes eles são importantes sim, mas eles servem para gerar essas habilidades e competências, né? É o que vai para o futuro. Então vamos dividir essas habilidades e competências em 3 partes. Quer dizer, tem algumas que sempre existiram e sempre vão existir. Por exemplo, a nossa capacidade de comunicar, né? Desde os nossos bisavós, né? Já precisava, né? E ainda precisa hoje, no futuro vai precisar mais, né? Ainda. E tem aquelas habilidades e competências que existiam, que existem hoje, mas foi um pouco alterado já. Por exemplo, a competência de trabalhar em equipe. Agora para você ver. Só que o trabalho em equipe hoje é diferente do trabalho em equipe no passado. Porque o trabalho em equipe hoje, você tem que saber trabalhar em equipes remotas. Então, eu estou aqui trabalhando num projeto que tem um japonês, um chinês e tal, e aí a coisa é diferente, que às vezes nunca vou me encontrar fisicamente com esses parceiros, né, de trabalho. Eu tenho que saber lidar, é complexo isso, eu tenho que saber lidar com culturas diferentes, o fuso horário diferente, enquanto eu estou aqui meio-dia, o cara está lá de madrugada. Nós estamos falando aqui em ambientes diferentes. É uma competência. Rompe as barreiras, né? Culturais, geográficas, sociais. Quer dizer, são várias barreiras, né? Então, ou seja, é uma coisa mais sofisticada. Então, eu estou dando o exemplo de uma competência que foi um pouco alterada e sofisticada, né? E está aí a IA, né? Realmente remodelando tudo. E tem aquelas habilidades e competências que nós não sabemos quais serão. Vão surgir, né? Então, daqui a um tempo, com a tecnologia, pode ser que o transporte seja sendo feito através de drones, né? Drones.
Você não precisava ir por estrada mais, vai para o drone. Né? Um exemplo é o próprio computador, né? Que antes Computador, não se utilizava e hoje, se você não souber mexer no computador, você não é nenhuma opção para a empresa de contratar. Mas vai surgir aí, viu, Ana, muitas necessidades diferentes que nós não temos hoje. Algumas vai se exigir certas habilidades e competências diferentes, abessas, que a gente nem conhece hoje. Vai surgir. Sim. Mas se eu já conheço 2/3, porque tem coisa que não vai mudar, você sabe? Tem algumas outras que apenas se transformam um pouco, né? Como trabalho em equipes remotas, né, por exemplo. Então eu fico, ou seja, pelo menos eu sei que o ano 2050 é para cá, não é para cá. O ruim é quando você quer ir para o Rio de Janeiro, que é para cá, você toma a direção diferente. Aí é um horror, você nunca vai chegar. Você entende? Então, o papel de educar, viu, Alexandre, ele é de muita responsabilidade, né? Então, o Colégio Batista da nossa rede, né, no caso aqui, Belo Horizonte, o Colégio Batista Mineiro, ele se preocupa muito com esse currículo. Então, por exemplo, há mais de 7 anos, nós já inserimos no nosso currículo a educação bilíngue, por exemplo. Né? Ou seja, a gente percebeu lá naquele tempo que não dá para você deixar a criança crescer para depois querer ensinar a segunda língua para ele quando ele tiver com 18, 20 anos. Não dá. Então, nós ensinamos a partir de 3 anos de idade, né? A segunda língua. Tá? A criança tem aula em inglês, não é aula de inglês, aula em inglês todo dia. Entendeu? Com isso, ele já cresce com bastante domínio do segundo idioma. Também a questão da educação tecnológica. Todas as nossas escolas, ela disponibiliza para os estudantes, né, desde do infantil, a educação tecnológica. Então, você tem a robótica, né, e a gente desenvolve muito bem nessa área. Além do alinhamento nosso curricular com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, cumpre todas aquelas recomendações ali de currículo, né? Então, o currículo que a gente procura desenvolver é um currículo suficiente para que o nosso estudante ele se desenvolva como um cidadão alinhado, né, com esse tempo, que ele possa se deslocar, né? Por exemplo, não adianta você ser um profissional que você se dá bem aqui, só em Minas Gerais, você não consegue dar um pulinho ali na Europa, nos Estados Unidos, né, enrolado, porque não domina outro idioma, nem tem nada de tecnologia, quer dizer, é uma pessoa limitada. Não, nós precisamos dar condições aos nossos egressos estudantes para que eles possam se expressar de maneira mais global, né, como ocorre em outros países mais desenvolvidos, né? Então, há essa preocupação com o currículo. Tá? E também tem um detalhe, né, professor, que é interessante. O senhor falou dessas mudanças, são tantas mudanças e mudanças significativas na sociedade nos dias atuais, e a gente vê uma situação que o estudante, o jovem, ou seja, a pessoa que ela quer se preparar, se qualificar, ela não necessariamente tendo um diploma nas mãos, ela tem um futuro garantido. Então, é um aperfeiçoamento contínuo, isso faz parte da jornada, da carreira de qualquer profissional. Hoje a gente tem as microcertificações, né? E como é que o senhor vê essa realidade, né, de cursos de curta duração? Como é que a Rede Batista, ou o próprio processo educacional, como é que o senhor vê essa realidade? É uma boa provocação, né? Porque a gente está numa mudança de paradigma, né? Que já mudou, na verdade, né? As normas, inclusive, do Conselho Nacional de Educação já privilegiam, né, a educação ao longo da vida, né? O aproveitamento de saberes no dia a dia, né? Então, já há uma mudança, né? E as escolas já começam a oferecer alternativas. Então, a gente sai daquele cenário onde você precisava, então, terminar o ensino médio, fazer uma graduação para, no final, você ter uma competência, né? Isso já mudou. Então, hoje, cada dia mais, então, nós entendemos que já existem plataformas, inclusive, que valoriza então as microcertificações, né? O mercado já, né, cada dia mais valoriza menos o diploma, não é que esteja extinto, mas valoriza cada vez menos, e mais o saber fazer, né? Então, tipo assim, você vai fazer uma graduação, mas cada disciplina, ela, na verdade, traz uma competência nova para você, e você já pode cadastrar isso na plataforma, né? Você pode já está prestando um serviço no mercado com
com essa microcertificação, ou pode ser cursos rápidos que você faz, né? Então, hoje, o que se pretende é exatamente isso, valorizar as microcertificações, né? Recentemente eu tive um caso até na minha empresa que alguém recebeu uma proposta, né? Para ganhar um salário muito alto em outra cidade, né? E a pessoa ia receber uma proposta para ganhar mais do que um profissional de ensino superior, sendo que ele é uma pessoa de nível técnico, né? Então, por quê? Porque é uma pessoa que é técnica, mas sabe fazer. Ele é especialista numa área que tem poucas pessoas especializadas. E aquela empresa tinha ganhado um projeto importante, precisava muito dessa expertise, né? E fez uma proposta muito elevada. E a pessoa aceitou, porque ia quase triplicar o salário dele, né? E não tem curso superior, curso técnico. Por quê? Ou seja, é a pessoa que sabe fazer, né? Sabe fazer. Evidente que eu não estou dizendo aqui que você não precisa ter conhecimento acadêmico, precisa ter. Mas é muito importante saber. E na empresa, no dia a dia, o que a empresa quer mesmo é se você sabe ou não sabe. Então, na área de tecnologia, hoje, né, é muito claro isso, né? Muitas vezes você tem ali uma pessoa que começou ali, né, tirando os parafusos do computador e tal, né? E hoje é uma pessoa muito requisitada no mercado, que aprendeu aquela parte técnica importante, que nesse mundo da tecnologia, né? A gente está cada vez mais necessitando, né, dos servidores, né, dos switches, das fibras e tal, né? Então, a gente precisa de profissionais que enxergam esse mundo novo e coloca ele funcionando à nossa disposição, né? E muitas vezes isso não interessa muito o diploma, né? Quer dizer, interessa um pouco menos. O primeiro interesse da empresa é contratar quem sabe fazer, quem resolve o problema. Primeiro, né? É evidente que o diploma pode selar isso tudo, né? Mas é necessário a gente saber que nós estamos num mundo cada vez mais que valoriza o saber, valoriza a educação ao longo da vida, ou seja, o que você aprendeu ontem vai servir para amanhã, né? Não o conteúdo, mas as suas habilidades e competências, né? E as universidades estão cada dia sendo mais alinhadas nisso, né? Então, você não tem mais que levar para um curso que você esteja fazendo, levar um diploma numa disciplina de uma faculdade anterior, não é só isso que é valorizado. Aquilo que você aprendeu, que você mostra que sabe, aquilo já é considerado, né, para efeito de você completar aquele curso que você esteja fazendo. Né? O curso livre, o curso técnico, normalmente ele dá para o profissional um olhar sobre como fazer, como executar. A graduação superior ou uma pós-graduação dá para ele um olhar sobre o porquê que ele tem que fazer dessa ou daquela forma. E existe uma forma melhor de se executar, de se fazer, e aí muitas vezes o que a empresa quer é que a atividade, a função, o problema seja resolvido de uma forma mais imediata, né? A execução, ela é valorizada, talvez em algum momento ou em alguma circunstância seja mais importante do que o porquê que eu estou fazendo dessa forma. É por aí mesmo, professor? É por aí, né? Nós precisamos entender que uma empresa, ela é feita de um conjunto de processos, né? E os processos têm que funcionar. Quando não funcionam, você tem uma dificuldade, tem um problema. E aí precisa ter uma intervenção, né? Achar a causa e resolver, né? E essas pessoas que resolvem os problemas, né, nos processos, elas valem muito no mundo corporativo, né? Então, é importante a gente se habilitar em certas áreas da vida, né, em certas áreas do mundo corporativo. Então, se você é um técnico em eletrônica, então você precisa ser bom naquilo que você faz. Se você é um especialista em marketing ou em administração, então você precisa dominar aquilo ali, né? Porque no dia a dia a empresa ela é demandada pelos clientes, né? Então é necessário que haja pessoas que consigam produzir aquilo que o cliente quer, né? Na hora que ele precisa, né? E aí você precisa ter profissionais que garantam essa entrega. Ah, mas deu um problema aqui. Não, tem gente que sabe resolver esse problema. Ele vai lá e resolve, né?
E aí vale, né, é evidente que você pode entrar em outras esferas, como a liderança da equipe, né, que precisa estar funcionando nessa hora, né, você produzir aquilo que é necessário, você tem uma boa equipe capacitada, aí você tem que ter um RH adequado, aí você precisa ter uma liderança adequada, então você precisa capacitar também esse líder. Definição clara de papéis, importante, né, no dia a dia, né? Além de tecnologia, equipamentos adequados, né, tecnologia, né? E por aí vai, ou seja, é um conjunto de recursos que você coloca compondo aquele processo que garante a entrega, e o cliente está ali, né? Então, se você chega às 6h30 da manhã para comprar um pãozinho na padaria, né? Então, na verdade, vários processos foram ativados antes, né? O processo de alguém chegar, de abrir a padaria, de a farinha de trigo, e faz a massa, e botou, né? Desde as 4 da manhã, para aquele pão tá prontinho às 6h30, né? Então, e aí o cliente chega e tá aquele pão maravilhoso, né? Mas, na verdade, houve, né, todo... Né? E se deu um problema lá, um mau contato da energia, tá, alguém tem que ter resolvido isso. Porque o pãozinho tem que estar pronto, né? Às 6h30, senão o cliente vai ficar decepcionado, né? Então, ele não vai entregar o dinheirinho dele, não entregou o dinheirinho dele lá, não vai ter salário, né? E a gente fica em maus lençóis. Então, por isso que, na minha visão, Alexandre, competência, saber resolver o problema, é questão de sobrevivência física. Porque se nós não sabemos, não tem emprego, o cliente não vai comprar, aí não tem salário, não dá nem para comprar comida. Tem a sobrevivência física, entendeu? Professor, falando um pouco dessas transformações do mundo, né, em questão de tecnologia, economia, política também, clima, ferramentas tecnológicas, como que você enxerga o jovem no Brasil hoje, como estudante e tudo, e como você acha o que nós devemos esperar para o futuro, principalmente no lado da educação para o jovem? Porque a gente vê muito essas transformações da inteligência artificial. Hoje é muito comum, inclusive a gente estava conversando sobre isso no dia a dia, que tem gente que usa o chat para fazer prova. Então, assim, são essas contradições, né, que a gente vê que, mesmo com a transformação do mundo, a gente vê que a gente também tem que se adequar a ela, e até como ser humano também. Então, eu queria saber a sua visão em relação a isso. Ana, na verdade é o seguinte, a gente tem que ter uma base. A base, ela é igual, né? Eu diria que não muda, né? Então, você tem que saber somar e subtrair, entendeu? Falar ABCD. Então, um básico que a gente precisa saber, né? E inclusive, as novas gerações precisam entender isso, né? Existe um básico. Uma questão que a gente tem que tomar cuidado, eu vou falar aqui para quem está na área do aprendiz aí, sei lá, 14, 15, 16 anos, que tomar cuidado com isso, né? Não tentar reinventar a roda. Você tem um básico que você precisa fazer, né? Que às vezes eu vejo uma nova geração na empresa e muito ansiosa para poder galgar muito rápido as posições e tal. Não faça isso. Tem que ter paciência, né? O sucesso ele não vem assim no estalar de dedo. Você vai precisar você vai precisar das gerações mais vividas para poder te promover na empresa. Aí você precisa demonstrar uma confiança, né? Tudo é uma construção. É uma construção, exatamente. Você pode acelerar um pouco, evidente, com a tecnologia, com a IA, você vai acelerar um pouquinho, mas não dá para acelerar de tudo, né? Tipo assim, vamos pegar uma pessoa de sei lá, 16, 17 anos e colocar como presidente da empresa. Pô, não vai dar certo, porque tem todo um requisito, né? Então, é importante a gente entender que há uma construção que vai ser feita, né? Sim. E é evidente que há novas realidades, né, como da IA, né, chegando, impactando bastante, né? E essa tecnologia, essa IA, ela muda um pouco os papéis, né? Então, você pega o professor, que antes ele era o depositório do saber, né? Então, ninguém saberia nada antes que ele abrisse a boca, né? Então, hoje mudou. Hoje, o estudante já chega em sala com muita informação. Mas, é claro, essa informação, às vezes, está muito desorganizada. Então, ele precisa do professor como um facilitador da aprendizagem dele, ajudar ele a organizar aquilo tudo, né? E direcionar, né? Então, o professor ele precisa tomar conta dele mesmo, porque agora o papel dele mudou, né? Ele tem que saber lidar com o estudante que muitas vezes tem muita informação sobre aquele tema que ele domina, né?
Então, ele precisa ter paciência, né? E ser um coach desse estudante. O estudante também tem que saber disso, que ele tem muita informação, mas ele não sabe o caminho das pedras certinho. Mesmo que ele leia tudo na internet, mas ele, às vezes, não tem aquela maturidade para poder se direcionar sozinho. Tá? Até mesmo na internet a gente encontra muitas informações que são falsas, Até isso. Que são modificadas ali só para agradar quem está ouvindo. Então, até com isso, o professor hoje em dia também tem que ter esse cuidado, tem que saber até como falar com o aluno, que às vezes o aluno não aceita a resposta que o professor dá. Não aceita, mas tem que haver, viu, Ana, aquilo que é fundamental de séculos atrás. Existe uma hierarquia na sociedade, na civilização. Para a gente ser feliz, você tem que obedecer. Quer dizer, nós temos que dar autoridade para o professor tem que ter autoridade na sala de aula, né? E o estudante, ele tem que ser humilde e se colocar na condição de aprendiz. Porque quando ele se coloca na posição de aprendiz, eu diria, vamos ser um aprendiz profissional, né? Tipo assim, vamos sugar o máximo que o professor tem, né? Porque quando eu sou aquele aprendiz arrogante, as portas se fecham às vezes, você vai aprender pouco. Mas eu tenho que ser aquele aprendiz humilde, se coloca em reverência diante do professor. O professor é uma pessoa que está ali, pode pegar na mão, ele pode te ajudar muito mais do que você imagina. Então, se coloca de maneira humilde e peça ao professor para te ajudar naquelas suas dificuldades, né? E às vezes dificuldade que às vezes vai além da área técnica, né? Às vezes de questões da vida. O professor está pronto para isso, né? No caso dos colégios nossos, né? O Colégio Batista, né? Os nossos professores, eles têm muita maturidade emocional, não só na área técnica, eles vão além, eles estão prontos para poder ser um conselheiro dos estudantes, né? Ele é um exemplo para os nossos estudantes, né? São pessoas que têm alta maturidade em várias áreas da vida, então a gente precisa entender isso. Então, um conselho que eu daria, né, àqueles que são estudantes, né, e são aprendizes, né, tenham humildade para aprender, se coloquem, se curvem diante do professor, né? Claro, você tem a sua forma de ser, mas não queira achar que você é mais sabido do que o professor, que não vai ser. Você pode ter mais informação, às vezes até informação falsa que você arrumou na internet. Toma cuidado com isso, né? E saiba que a escola ela é feita para isso, é para ajudar você a se postar com maturidade, como um cidadão desse mundo complexo que é o mundo do século XXI, o século das complexidades, né? Onde é muita coisa ao mesmo tempo, e a gente precisa, no final, cumprir o nosso papel e deixar o nosso legado, né? Porque cada dia que passa, né, nós temos um ano a menos, nós já construímos uma caminhada e passa rápido. Então hoje você está com 15 anos, amanhã com 20, no instantinho você está com 30, piscou o olho você está com 50. E o que você fez, né? Não pensa que você vai fazer com 30 anos, você está fazendo agora com 12, com 15, com 18, você está fazendo a sua história. Tem que ser uma história que você vai ter orgulho dela, entendeu? E para isso é necessário muito cuidado, né? Muita humildade, respeito ao outro, empatia e exercitar aquelas questões aí que a gente chama aí muito de soft skills, né? Que é você saber lidar com as pessoas. Porque no final, Alexandre, no final de tudo, a gente pode ter muita tecnologia e muitas questões novas aí, mas no final, o que a gente quer ser é mais humano, né? No final é o seguinte, se você perguntar para o homem mais rico, né? O mais famoso, o que ele quer mesmo é ser acolhido, ele quer um abraço, né? É isso que as pessoas querem. No final de tudo é isso. Então você pode ter tudo, você pode ter diploma, mas você tem que ser gente boa, né? Não adianta ter diploma só. Você pode ser um doutor infeliz, não resolve. Então você tem que ser uma pessoa que os outros gostam de você, né? E a gente vê na sociedade no dia a dia, né? Pessoas de pouca letra, mas de muita sabedoria. Você tem prazer de estar perto delas, né? E pessoas de muita letra que às vezes você quer distância, porque são pessoas que não estão agregando muito, né? Então a gente precisa no final de um lado mais humano, cada vez mais humano, né? De acolhimento, né? De toque na pele, né? É isso que a gente quer, né? Professor, aproveitando essa fala sua, porque recentemente teve uma mudança no ensino à distância. Esse que ficou cada vez mais consolidado nos últimos anos,
mudou algumas coisas, né, no processo de ensino, mudou a realidade das escolas. E aí, quando o senhor falou dessa relação aluno-professor, eu atuei na docência durante 12 anos, né? Fui professor nos cursos de administração, ciências contábeis na graduação, atuei com cursos de pós-graduação também. E durante esse período, eu constituí boas relações de amizade com meus, né, ex-alunos. A gente não fala ex-aluno, né? Sempre é aluno. É sempre. Essa relação ela acaba se mantendo. E nessa realidade que temos hoje, né, do ensino à distância, o senhor acha que o que mudou, afinal de contas, né, nessa relação aluno-professor? Houve um afastamento? Ou é possível ainda ter esse resgate humano que o senhor falou, né, dessa referência do que o aluno tinha do professor antigamente, né, e que continua tendo, buscando um espelho para a carreira profissional? Alexandre, você traz um tema que é muito novo, inclusive, né? Porque recentemente o governo federal, através dos órgãos do Ministério da Educação, emitiu novas diretrizes, né? Uma norma nova para essa questão dos cursos de graduação, regulando um pouco a questão do ensino à distância, né? E o que a gente observa ao estudar o texto, né, é que procurou-se valorizar bastante a presencialidade, né? Inclusive, todos os cursos, inclusive os cursos totalmente à distância, né, AD, na verdade eles têm um pouco de presencialidade, né? Eles têm que ter, as avaliações têm que ser presenciais, né? E tem que ter um pouco ali, uns 10% de aulas síncronas, né? Síncronas mediadas. E os cursos presenciais, como medicina e outros da área de saúde, né? Esses cursos, na verdade, também eles têm um pouquinho de ensino à distância, não muito, né? Mas, né, ali em torno de 20%, se não me engano, tá? No máximo. Mas o que se pretendeu ali foi trazer uma maior exigência de presencialidade até nos cursos à distância, que não tinha essa clareza na legislação anterior. Por quê? Porque na presencialidade que você consegue gerar algumas habilidades e competências, né? Por exemplo, as aulas de laboratório, né? Em alguns cursos aí, né, que se colocou, né? Na área de engenharia, você tem que ter laboratório, não tem jeito, né? Porque ali tem habilidade, você não consegue desenvolvê-la no EAD, né? Então, a regulamentação trazida recente, ela visa isso, trazer um reforço na formação, né? Maior qualidade na formação, inclusive dos cursos à distância, né? Então, você passou a ter, então, os cursos praticamente 100%, né? Não é 100, mas próximo de 100, presenciais, como curso de medicina, né? Os cursos semipresenciais, com a possibilidade de um EAD em maior escala, né? Também, mas a maior parte é realmente presencial, e o curso à distância, que tem também um pouquinho de presencialidade, não totalmente à distância. Então, e com isso o MEC procurou equilibrar então essa formação, que ela estava um pouco solta no caso do EAD, né? Então buscou-se esse reforço, né, na formação, né? Mas com certeza essa possibilidade da formação à distância, viu, Alexandre, ela traz maior facilidade na acessibilidade, né? Por exemplo, quem mora em situações remotas, né, cidades mais distantes e a mesma nas grandes cidades, mais na periferia, problema de mobilidade, né? Ou você trabalha naqueles horários. Então, um curso à distância, ele facilita essa inserção, né, de mais pessoas no mundo acadêmico, né? Ele é inclusivo, né, professor? Ele é inclusivo, exatamente. É um curso que permite a maior inclusão, né? A tecnologia EAD, formação, tá? E, professor, de que forma o senhor está enxergando as mudanças no cenário educacional e corporativo envolvendo tecnologia e inteligência artificial? E olhando para frente, quais são as duas apostas ou esperança para o futuro da nossa educação no nosso país? Eu falo em questão por conta da IA. A IA está vindo muito forte. E aí a gente tem
aqueles ensinos à distância. Ah. Como a gente pode mesclar isso para um jovem que se vai formar à distância, não é totalmente presencial, e for aquele jovem que utiliza sempre a IA? O que a gente pode esperar disso? Ô Luan, o que ocorre é o seguinte, a IA está chegando, né? Já chegou, e todo mundo está usando. Quem não está usando já está perdendo tempo, né? Precisa usar. Mas no caso das nossas escolas, nós já estamos capacitando o professor a utilizar essa IA na sala de aula, em favor da aprendizagem, né? Porque no final, o papel da escola é garantir a aprendizagem, né? E se a tecnologia ela facilita isso, ótimo. Então nós vamos utilizar a tecnologia, né? Então essa é uma realidade, ou seja, a educação precisa usar tudo que a tecnologia permitir para incrementar mais a aprendizagem. Porque um fato importante através da história, né, é que a escola ela sempre procurou ensinar, mas nem sempre o estudante aprende. Então, aí veio a neurociências de uns 25 anos para cá, né? E diz, olha, o ser humano aprende assim, né? Então, os educadores, eles tiveram acesso, então, vamos dizer assim, a esse conhecimento das neurociências e para me permitindo conhecer mais o estudante e como ele aprende. Então, já houve um avanço, né, na questão da aprendizagem, né? E agora nós temos tecnologias que melhoram ainda as condições, né, que levam o estudante a aprender mais. Então, esse gap entre ensino e aprendizagem sempre existiu, né? Você ensina 10, aprende 8 aqui, né? Então, tem um gap, né? E a tecnologia facilita você melhorar a eficiência nesse processo ensino-aprendizagem, né? Eu, particularmente, sonho com um dia, né, que a IA vai me permitir conhecer mais do ser humano, né? Que a tecnologia está inserida no processo escolar, muito no processo administrativo, né? Fazer matrícula, cobrar mensalidade, e aí você tem o que há de mais sofisticado são as plataformas adaptativas, né? Onde a tecnologia ela vai acompanhando o estudante, mas ela vai um pouco atrás às vezes, né? Então, na verdade, eu sonho com a tecnologia e a IA focada sobre o ser humano, me dizendo como ele funciona para eu ensinar exatamente do jeito que ele aprende, e aí o que eu ensino ele aprende 100%, entendeu? Esse é o sonho, né? Porque tem muito pouca tecnologia focada nisso hoje, tá? Então, na escola, há um desafio para a escola, tá? Que é exatamente esse, acompanhar o estado da arte da tecnologia, colocando em favor da aprendizagem na escola, né? Aí, é evidente que no mundo do trabalho, isso se aplica também às empresas, né? As empresas que precisam ficar muito, muito atentas a essa questão da aplicação da tecnologia. Toda tecnologia nova que chega, ela abre oportunidades maravilhosas, né, para você ganhar produtividade, agradar mais o cliente, aumentar a velocidade, reduzir custo, né? Então, quem se apropria primeiro dessas tecnologias, né, obtém vantagem. Por exemplo, eu me lembro que há uns 7 anos atrás, né, a gente pegou o nosso processo de matrícula, né, ele era muito difícil, você tinha que preencher uns 20 formulários para fazer matrícula, né? Era muito papel, né? Você tinha que ir presencial, né? E, de repente, nós jogamos tudo isso no online. Então, a família passou a fazer a matrícula de casa, né? Preenchendo pouca coisa e tal. Isso, me lembro que, na época, deu uma redução de custo enorme, né? Passou a ter um ganho até de monetário, porque a gente reduziu aquele punhado de processo, envelope que você mandava pelo correio. Então, a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, ela reduz custo, né? Então, o mundo corporativo precisa entender isso, né? Usar a tecnologia, usar o estado da arte, e aí você tem que ter velocidade. Porque como todo dia surge uma coisa nova, você precisa ter saúde, né, e velocidade para poder usar isso. Porque quem usar primeiro, pula na frente. É o dinamismo também, né, do mercado. É muito dinâmico. Exatamente, há um dinamismo, né? Então, hoje é um tempo das mudanças velozes, entendeu? Então, quem é meio lento vai ficar para trás, né? Inclusive, ainda continuando falando sobre IA, tem uma frase que é assim: a IA não vai dominar o mundo, a não ser que você saiba usar ela. Se você souber usar ela, meu filho, você vai conseguir trabalhar tranquilo.
E a gente está vendo a evolução da IA, até mesmo na questão de vídeos, que tem muitos vídeos que parecem ser reais. No método de ensino, no colégio onde o senhor é CEO, como vocês estão preparando os alunos para isso? Porque a cada dia está tendo evolução. Como é que esses alunos vão sair de lá trabalhando essa ferramenta, dominando essa ferramenta para não ser dominado? Aí, viu, Luan, a gente está preparando, primeiro, o nosso professor, né? Então, nós estamos capacitando os professores, né, para lidar com essa IA, professores e os colaboradores, né? E os estudantes também, eles recebem a nossa atenção. Eles são sempre mais rápidos, né? Porque mesmo a faixa etária que eu opero hoje é na ensino básico, né? Ou seja, de 4 meses de idade a 17 anos, né? Então, você pega os adolescentes e jovens, eles estão muito atualizados, né? Então, a gente precisa mais, quase que orientar, né? Então, a gente tem falado muito do assunto, feito seminários para abordar esse tema, né? Trazendo pessoas para falar, a gente dá muita capacitação usando o recurso online, né? E isso, vamos dizer assim, facilita, né? Evidente que a gente nunca está no estado da arte, né? Você sempre pode aprimorar, né? Então, mas há uma preocupação, por exemplo, criamos recentemente na nossa escola, Luan, a gerência de educação digital e cursos técnicos, né? Então, por exemplo, a partir de 2026, nós queremos oferecer formação técnica junto com o ensino médio, porque não dá mais para você colocar o estudante, o ensino médio no mercado, ele pensa que vai para uma universidade e no final da graduação ele está com emprego garantido, né? Às vezes, aqueles poucos empregos que ainda tem hoje vai ser comido pela IA até ele se formar. Então, o ideal é que ele já fosse um técnico aos 17, 18 anos. E aí ele consegue se inserir no mundo do trabalho. E aí, enquanto ele trabalha, ele estuda, ele pode continuar fazendo a graduação dele. Isso é o ideal, né? Além do que, a maioria dos nossos estudantes eles são de classe média, às vezes até média baixa, né? Então, eles têm que ajudar suas famílias, né? Não pode ser um peso até os 25 anos, não dá. Então, as escolas precisam oferecer, então, essa formação técnica, e é um incentivo, inclusive, do governo federal, né? E as normas todas, né? Incentivo nos seus itinerários formativos, né? Que você tenha competências em várias áreas, inclusive na área técnica, né? Então, a partir do ano que vem, o foco do Colégio Batista Mineiro e do Colégio Batista Brasil é oferecer formação técnica na área de marketing, na área de tecnologia também, né? Isso para começar, porque a gente quer aprofundar um pouco nessa área aí, né? Já que o ideal é que a escola ela esteja realmente também se conectando às empresas, né? Porque não há escola melhor, gente, eu vou dizer para vocês, do que o mundo corporativo, né? Então, quando você coloca aí o adolescente jovem na empresa, mesmo como aprendiz, ele aprende uma enormidade, coisa que ele não aprenderia na universidade, na escola. Então, esse é o papel, vou te pedir, esse é o papel do CIE, né, professor Vossani, que é importante a gente fazer essa ponte aí com essa fala sua, que é muito rica, porque a responsabilidade que o CIE de Minas Gerais assume é exatamente oferecer para o estudante essa transição, né, de estudante para profissional. O desafio para nós é grande, porque é sensibilizar o empresário da responsabilidade que ele assume de oferecer a prática para o estudante em relação àquilo que ele aprende em sala de aula. Seja o estudante contratado ou o jovem, né, contratado como aprendiz ou como estagiário. São duas relações distintas, né, mas ambas precisam de conhecimento prévio, de preparo prévio por parte da empresa para que ela receba esse jovem estudante e proporcione para ele realmente essa vivência, essa experiência prática, né? Essa possibilidade de avançar com erros e acertos e amadurecer com isso. Então, junto com o estudante, a empresa assume um risco, assume uma responsabilidade sobre aqueles desafios para os quais o jovem é lançado, né? E no final do processo, do programa, o que se quer é que aquele jovem, que aquele estudante, ele realmente tenha condições de evoluir, de crescer, se desenvolver e atuar na área que ele escolheu.
né? A gente conversou um pouco antes sobre os cursos de curta duração ou, né, as microcertificações. O CIE hoje tem parcerias importantes. Então, o estudante que se cadastra no nosso portal, se candidata às vagas de estágio e oportunidade, ele tem lá a possibilidade de fazer cursos de curta duração, né? São 38 modalidades no Saber Virtual. Tem uma parceria nossa com a Fundação Getúlio Vargas, que é o Pra Frente. O estudante ele pode ter acesso a uma qualificação voltada para o empreendedorismo, que é um outro olhar que o jovem precisa ter, né? O estudante a se lançar como empreendedor. E, além disso, uma capacitação para a liderança, né? Então, nós temos uma parceria com o Instituto Capitalismo Consciente, que é também de grande relevância, porque muitas vezes o que a gente percebe é que esse jovem, nos dias atuais, ele não quer assumir o papel de liderança, né? Ele quer ser um mero executor, ser um mero coadjuvante da atuação profissional dele, mas ele precisa assumir esse papel de protagonista, de líder em algum momento, né? E isso é importante e para ele é um papel também desafiador. Então, desculpa te interromper, Ana, mas eu acho que era importante fazer essa consideração, né? Te passo a palavra agora. Já até esqueci o que eu ia falar. Eu esqueci. Mas você falou, Alexandre, dessa questão da empresa, né? Eu acho assim, é uma parceria muito importante, né? E você está de parabéns porque facilita esse diálogo, né, entre a escola e a empresa. E tem uma terceira parte beneficiada, que é exatamente as novas gerações, né, que estão aí para serem preparadas, né? E quando uma empresa recebe um aprendiz ali, ou um estagiário, e que ela investe nisso, na verdade ela está ganhando também. E ela contribui para a sociedade, porque aquela pessoa que está sendo ali mentoreada, está aprendendo, ela vai aplicar isso daqui a pouco, né? Cada vez mais em larga escala. Então, se você teve um cuidado em receber essa pessoa, né, e orientá-la adequadamente, ela vai acelerar o seu desenvolvimento e vai dar retorno muito mais rápido para a própria sociedade, né? Lembrar também, né, Alexandre, eu gosto muito de ir nos fundamentos, né? Nós somos criados para o relacionamento, tá? Para que quem foi criado? A gente tem que responder isso, tá? E aí, eu vou para a Bíblia e acho lá. Fomos criados para o relacionamento. Deus criou o ser humano para o relacionamento. E Jesus vem e diz assim, olha, no tempo de Jesus tinha lá os fariseus, lá com 400 leis, né? E Jesus falou, olha, gente, o que interessa é o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas. É o próximo como a ti mesmo. Próximo a ti mesmo. E amar o próximo, na verdade, não é um jogo de palavras. Amar não é um sentimento, é uma ação, uma ação positiva, é uma decisão que você toma, tá? E amar ao próximo, na verdade, é servir ao próximo. Então, nós viemos a esse mundo para servir uns aos outros, tá? E quando eu caminho para uma profissão não é para eu ficar rico, famoso e endinheirado. Não é para isso. A profissão é um preparo que eu busco para servir melhor, né? Então, eu sou um gestor de educação, sou especialista, né? Não é para outra coisa a não ser para servir as famílias que nos procuram, né? Então, se o outro vai ser enfermeiro, ou professor, ou engenheiro, é para servir. É claro, né, Luan? Se eu servir bem, pode ser até que eu ganhe muito dinheiro, né? Porque as pessoas vão me procurar, né? Eu tenho que servir melhor do que o outro, mas a gente existe para servir, tá? E o nosso preparo todo é para servir o outro. Então, isso tira aquele foco de que parece que eu vim ao mundo, né, Alexandre, para cuidar de mim mesmo, né? Entendeu? Aquele, não, eu mereço. E não, quer dizer, na verdade, eu não vim nesse mundo para cuidar de mim, isso é muito pouco. Eu vim para ajudar a cuidar do outro, né? No mundo tem 3 tipos de pessoas, viu, Ana? 3 tipos. Primeiro, que não consegue cuidar nem dele mesmo. São as pessoas excluídas e injustiçadas ou que não se preparou por algum motivo, né? Tem um segundo tipo que só cuida dele mesmo. É aquele cara até bonitão, endinheirado, estudou, teve sucesso, mas só cuida dele mesmo.
É como um carro importado, tanque cheio, mas fica na garagem ali gastando combustível, não faz nada, não transporta ninguém. Só juntando poeira. Só juntando poeira. Não fomos criados para isso também. Agora, tem um terceiro tipo que esse é o ideal para a sociedade. Aquele que cuida dele bem e cuida do outro. É só para isso que a gente foi criado. Claro, Deus acima de todos nós, né, gente? A gente precisa amar a Deus. Fomos criados temos um Criador e que Ele está olhando para a gente e querendo que a gente olhe para Ele, né? E siga as orientações. Se a gente quiser ser feliz, a gente vai seguir as orientações do Criador, foi que nos criou. Isso, né? Amém, professor. E aí eu aproveito a oportunidade para a gente fazer uma reflexão também, né? Diante de tudo que o senhor falou, porque as empresas hoje, elas voltam a olhar agora para o ser humano. Uma preocupação, né, com o lado socioemocional, né, Ana Luísa? Sim. E aí a gente percebe que a empresa assume uma responsabilidade sobre como que o profissional está emocionalmente. E se essas emoções vão interferir positiva ou negativamente, né, na vida, como é que eu posso dizer? Na rotina, na realização das atividades e na tarefa, né? Então, como é que o senhor vê esse cuidado que a empresa precisa ter? O que a Rede Batista está fazendo, né, nesse sentido, para cuidar das pessoas? Muito importante, né? Lembrar também, né? Por exemplo, a gente tem 5 valores declarados na nossa escola. Um deles é pessoas, né? Porque, gente, tudo aqui na Terra é feito pelas pessoas, para as pessoas. Então a organização precisa entender isso, que ela é feita de gente, né? É o que tem valor, são as pessoas, né? Então é necessário que a empresa aprenda a cuidar. Claro, quando eu falo em cliente, eu olho lá fora. O meu primeiro cliente é a minha própria equipe, né? Então há um esforço, né, da Rede Batista, né, em cuidar da sua equipe, né? Evidente que a escola tem as suas dificuldades, né, na gestão, né? Mas há um esforço, né, em várias áreas, né, da área da capacitação, de ter um clima interno bom. A gente toma muito cuidado com a liderança, para você não ter lideranças tóxicas, por exemplo, que não trata bem a sua equipe. Então a gente precisa ter uma escuta adequada, né? Então internamente a gente tem algumas coisas que protegem o ambiente, por exemplo, o código de conduta, né? Onde todos podem reclamar, né? Anonimamente, por exemplo, né? Isso te dá condições de ter um clima mais ameno, né? E outras questões, ou seja, as comemorações, elas sempre são muito bem-vindas, né? Por exemplo, a gente teve lá um aniversário, uma festa, né? Muito bonita, né? E alguém da equipe estava fazendo aniversário, né? Ou seja, esse lado humano da empresa, né? Ele precisa existir porque a empresa é feita de gente, né? Então, a pessoa precisa se sentir bem como se estivesse em casa, né, professor? Estivesse em casa. A partir daí, ele atendeu o cliente, né? Então, é importante a gente entender isso, né? Mas é necessário um esforço, né? Tem que ter um esforço, né? E o esforço é isso aí, ou seja, não permitir certas práticas, não pode ter bullying. Eu tenho que combater na escola e na equipe, né? O bullying, né? A falta de respeito uns com os outros tem que ser, assim, não dá para tolerar, né? Por exemplo, a falta de respeito, os assédios, não dá. E essas atitudes vai muito além de só proibir, de neutralizar. Eu acho que isso vai muito também das conversas que o professor tem com os alunos dentro de sala. Como que funciona isso na Rede Batista? Como que o professor acolhe os estudantes e até mesmo dá essa instrução? Boa pergunta, Ana. A gente tem um jeito de ser. O nosso jeito de ser, como escola, né, é aquele jeito assim, acolhedor, viu, Alexandre? Acolhedor e tolerante. Mas tem regras. Tem as 4 linhas, tá? Eu costumo pensar, viu, Luan, que é o seguinte: educação é igual jogo de futebol, tá? Você tem que ter advertência, cartão amarelo e até cartão vermelho. Senão você não educa, entendeu? Então, mas a escola precisa ser leve, suave, tá? Então, as nossas escolas, os alunos amam a escola, todos que estão lá dentro. Não é aquela escola policialesca que não pode. Por exemplo, a questão do celular em sala.
Como é que vocês acham que a gente agiu? A gente não toma o celular do estudante. O celular vai com ele na bolsa. Ele não fica trancando o celular das pessoas. Cadê a educação? Agora, tem regra. Não pode usar o celular durante a aula. Usou, aí você aplica as intervenções, né? Mas a gente acredita no estudante, acredita que ele vai ser consciente, ele vai ser responsável, né? Então, agora, nos casos atípicos, né? Ou seja, as ocorrências, elas são tratadas com muita leveza, com muito respeito, né? Onde tanto o estudante como a família do estudante é sempre muito ouvida, é bem tratada. Então, a nossa equipe tem uma maturidade emocional muito boa, tanto de diretores, como coordenadores, como de professores, né? E a gente olha com muito cuidado a equipe. Quem não teve esse nível adequado, essa postura adequada em tratar certas questões, muitas vezes você precisa capacitar ou fazer intervenção para você manter aquele clima legal na equipe, na escola, né? Então, como é que a gente trata, né, Wanda? É entender o seguinte, né? Primeiro, quem está na escola, ainda mais na educação básica, é porque está sendo educado, né? Está ali porque precisa aprender, até modos, às vezes. Não é só, ainda mais o Colégio Batista, não está ali só para ensinar as letras e os números, a ciência. Não, a gente vai além, é diferente, né? No ensino superior você pode falar ensino, mas no ensino básico a gente fala educação. Porque educação vai além do ensino, vai para os comportamentos, né? E aí a gente precisa ajudar as famílias, né? Então, muitas vezes a criança às vezes fica o dia inteiro, fica mais tempo com a gente do que com a família. Então, eu preciso refletir aquilo que a família, os valores dela, da escola, e reforçar aquilo, e complementar aquilo que a família precisa da gente, né? Isso falou uma coisa muito interessante, porque no nosso dia a dia, no CE, percebemos isso. O que o jovem, muitas vezes, a educação que ele recebe dentro de casa, ela reflete no ambiente corporativo. Então, muitas vezes, é o trato, o respeito às pessoas, né? Dentro de casa, muitas vezes, aquela construção, aquele alicerce de dentro de casa, se o jovem não tem, ele vai refletir isso na empresa. E muitas vezes, se ele não se molda aquele ambiente, aquela cultura organizacional, naturalmente, o que acontece com ele? Ele é expurgado, ele é convidado a sair por não se adequar. Então, passa também pela escola, né? É um tripé aí, tem dentro de casa, né, na família, passa pela instituição de ensino e aí chega no ambiente corporativo que muitas vezes é cruel, né, professor? Né? Com certeza, né? E aí, viu, Alexandre, até muitas escolas, elas se fixam nisso, né? Não, nosso papel é escolarizar. Ou seja, é ensinar ciência e desenvolver na dimensão cognitiva somente, né? A parte técnica da educação. O sonho de muitas escolas daria muito menos trabalho. Mas não é essa a realidade. Então, um colégio batista mineiro, Colégio do Brasil, da nossa rede, vai além. A gente vai além disso. A gente sabe das dificuldades das famílias, né? Então a gente ajuda. A gente não fica só na escolarização. A gente vai para a educação mesmo, educação do comportamento, né? A nossa proposta educativa, Alexandre, ela trata de educação integral. Porque como a gente está na área da educação básica, né? Então eu preciso trabalhar a criança e o adolescente na sua integralidade. Então a gente trata de educação integral. Educação integral não é só aquela visão de tempo integral, não é. Você pode praticar educação integral no turno, né, da manhã ou no turno da tarde, não tem problema. Então, e o que é educação integral, então, para nós, são 4 dimensões bem definidas. A primeira é a dimensão cognitiva. Aí sim, você tem a ciência, o conhecimento, aí você tem que crescer falando a segunda língua, lidar bem com a tecnologia e saber muita matemática, muita língua. Ou seja, é a parte técnica da educação. E que as escolas, às vezes, se fixam muito nisso aí, né? É verdade. O Enem se fixa, o Enem está aí. Só que isso não é uma educação completa, na minha visão. Isso é 1/4 da educação para nós. Com essa dimensão, o máximo que você vai talvez adquirir um doutorado em alguma grande universidade. Mas você pode ser aquele doutor infeliz. Você não está legal.
é necessário que você também, por exemplo, seja gente boa. E aí você tem que ir para a segunda dimensão da educação, que é a educação é que socioemocional. É desenvolver a capacidade, a empatia, o respeito ao outro, saber escutar, né? E por aí vai, ou seja, todas aquelas habilidades e competências que está na área do socioemocional. Tem que relacionar com o outro. Eu e o outro, né? Eu e o outro, não sou só eu. A ciência pode ser, não, só eu, ok. Não, mas quando você vai para o socioemocional, é eu e o outro. Eu tenho que saber escutar, né? Eu tenho que ajudar, eu tenho que ter compaixão, né? Então, aí, sim, se eu aliar, então, a parte da ciência com essa parte socioemocional, aí eu começo a ficar já mais ajeitado, né? Legal. Ou seja, eu vou ser aquele cara de muitos títulos, mas querido pela minha comunidade, né? Mas deixa eu só falar rapidinho sobre os dois outros. Eu tenho a terceira dimensão, que a gente investe muito, porque nós somos seres humanos, tem um corpo para desenvolver. E o meu estudante tem de 4 meses a 17 anos, ele tá crescendo, então eu tenho que dar esporte para ele. E a gente investe muito nos esportes nas nossas escolas. A gente investe bastante. Aliás, hoje eu tenho pelo menos uns 10 estudantes que frequentam o topo das suas modalidades esportivas estudantis no Brasil e na América Latina. Aliás, tem 2 hoje atletas de seleção, hoje. Tem um craque da seleção brasileira de futebol profissional, que é o Estevão, no Palmeiras, mas jogava aqui no Cruzeiro. Nosso aluno bolsista dos 8 aos 15 anos. Foi para São Paulo, estudou na nossa escola lá, está lá. Tá para ser uma fera do futebol. É um craque mundial. Não, ele foi agora vendido para um time europeu, né? E tem outra, a Aline, convocada agora para a seleção brasileira de vôlei. Joga muito. Conhece também, né? Aluno. Mas tem outros, como a Sara Mourão, que é atleta medalhista de nível internacional, é aluna lá no nosso colégio do Castelo, né? Porque a gente investe no esporte e apoia os atletas também, entendeu? Apoia. Por quê que a gente apoia? Porque o esporte ele é uma estratégia educativa do colégio também. Por exemplo, na hora que o craque está lá na quadra, que ele leva uma pisada, você vai saber se ele não está xingando a mãe do outro, né? Se ele tem resiliência. Se ele cumprimenta o adversário, mesmo quando ele perdeu o jogo, ele tem que ser um cidadão de primeira. Quem sabe aí, meus queridos companheiros, a gente não traz uma próxima edição do Fala Aí para falar da importância do esporte na educação e alguém lá da Rede Batista, né, para uma conversa bem bacana nesse sentido, que é uma né? boa ideia também. Podemos trazer, né? Mas a última dimensão que a gente trata, né, porque a gente é uma escola confessional e que não pode deixar de fora, é a dimensão da espiritualidade saudável. Entendeu? O ser humano, gente, não é matéria só, não é só ciência. Ele precisa ter uma conexão, né, com o Criador, e aí nós temos uma forma né, e aí nós levamos o Evangelho de Jesus, né, e o próprio Jesus Cristo como mediador, né, e isso o estudante sem pressão nenhuma, não é nada de pressioná-lo para ter essa ou aquela religião, mas ele vai conhecer a nossa forma de ver, né, a vida e a espiritualidade. Então, o nosso estudante, ele lida com isso tudo, né? Corpo, mente, coração e espírito. É isso aí. Isso é educação integral, educação de verdade. Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta. Já aconteceu de quando você está mexendo ali no computador, subindo algum arquivo dentro da empresa e ele travar e você não conseguir subir o arquivo? Puxa vida, hein? Você não pode me entregar aqui ao vivo, não, tá? Ela me ajuda muitas vezes com algumas demandas como essa. Mas estou falando em questão de internet. A rede caiu, deu um problema na rede. Porque eu acho que isso acontece em todo lugar. Mas lá no CE isso não acontece mais, Sabe né, por que não acontece isso lá? Vamos ver por quê? Porque temos a Interrede para ajudar a gente. E eu acho que você aí de casa, que está na empresa, que está no seu horário de almoço, que passa por esse problema também, consulte com o time da Interrede o melhor link dedicado para a empresa, para o seu negócio, para acelerar os seus processos. Acesse interrede.com.br e acelere o seu negócio. Aliás, eu queria dizer, viu, Ana, que a Rede Batista de Educação é cliente do Interrede. Tá vendo aí, ó? Interrede está em todo lugar. E a gente só contrata empresa de alta performance. Então, se está contratada para atender algumas unidades nossas, né, os links, é porque é empresa de qualidade. Tá aí a dica para você de casa aí, que não está sabendo qual empresa contratar. Pois é, se a gente vê a importância da integração, Interrede, tecnologia. Se você quer falar sobre educação,
Rede Batista. Se você quer contratar estagiário CIE. Exatamente, estagiários e aprendizes, né? São uma boa junção. É uma boa junção, isso aí. Professor, que conversa rica que a gente está tendo aqui hoje. E eu queria só tocar num ponto antes do nosso encerramento. Porque a gente falou muito sobre a escola, como ela está presente na vida do aluno e o que o Colégio Batista faz, né? Ele dá a chance para esse aluno se aprimorar e ganhar novas oportunidades no futuro. Mas o apoio da família é fundamental para essa ajuda durante esse percurso, né? Uma dúvida, né, Luan, que a família, a primeira educadora é a família, não é a escola. A educação, a parte principal da educação é a família que dá. Aliás, a criança, ela já está sendo educada desde o ventre da mãe. E nos primeiros dias de vida, primeiros anos, é importantíssima essa educação. Então, e quando a criança vai para a escola, aos 3, 4, 5 anos, ela, vamos dizer assim, já está bastante educada, vamos dizer assim, do ponto de vista de comportamento. Já tem os comportamentos que ela observa dentro de casa, né? E que ela não muda isso, tá? As primeiras sinapses, gente, elas são, muitas delas, inapagáveis. Então, é necessário um cuidado com essa educação nos primeiros anos de vida, né? Então, a família, viu, ela é fundamental, né? E ela continua importante pela vida toda nossa, né? Então, muito importante que nós, como filhos, né, estejamos atentos, obedecendo e honrando nossos pais, independente do grau de instrução deles, né? É muito importante. Aliás, eu gosto muito de citar a Bíblia, porque é o livro máximo que eu já li, né? É que quando a gente honra o pai e a mãe, os nossos dias são prolongados sobre a terra. É uma promessa de Deus lá, né? Então, é importante. E a educação mais importante que a gente traz para a vida, gente, não é aquele diplomazinho que você tirou ali, colar, entendeu? É a educação que recebeu dos pais, da mamãe, do papai, né? Da família. Muito importante, né? E a escola, ela precisa estar trazendo para esse diálogo a própria família. A escola não vai ensinar nada sozinha. A família tem que estar junto. Então, é muito importante a escola de pais. Aliás, viu, Alessandro? A gente lançou, no último ano, um programa espetacular, inédito no mercado, tá? Que chama-se Batista Família. O objetivo nosso é ajudar as famílias na educação dos seus filhos, porque muitas vezes há uma complexidade, né? Por exemplo, você vai ser um casal muito jovem, tem uma criancinha nasceu ali, às vezes, né, a mãe não mora perto, a sogra e tal, então a escola ajuda essas famílias, né? Ou então você agora é pai de adolescente, né? Tá com as dificuldades, né? Não sabe como é que age. Então a escola é uma escola de pais assim, muito aperfeiçoada, chama Batista Família, com videocast, podcast, tem blogs, tem cursos, tem acampamento. É um negócio espetacular, com um objetivo de ajudar a família. Porque a gente não consegue ajudar a evolução do estudante, o desenvolvimento, se a família não estiver contribuindo, né? Então a família tem que estar junto, e é isso que nós fazemos, um investimento também na família. Muito obrigado. Então, professor, acho que se fosse para falar mais de educação, a gente ficaria aqui o dia inteiro, que é um tema muito amplo, né, que daria para conversar o dia inteiro. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por essa conversa. Eu acho que, acima de tudo, foi muito esclarecedor, né? Teve muito insight em questão de Bíblia, em questão da educação mesmo, que é importante, que foi importante para mim, eu acredito para o Luan e para o Alexandre também. Eu acho que um jeito da gente te agradecer pela sua presença aqui, a gente trouxe um presente para você, que eu vou pedir pro supervisor Alexandre de comunicação te entregar. Oba, ganhar um presentinho. Um kitzinho pro senhor. Oxe, que bom, hein? Professor, essa é uma lembrança, né, muito especial. Aqui a gente tem um exemplar do livro A Ponte para o Futuro. Conta um pouquinho dessa trajetória da nossa instituição, do Centro de Integração Empresa Escola de Minas Gerais, 45 anos de trajetória em prol do estudante mineiro. Para o senhor tomar um café conosco, aqui a gente tem uma caneca, assim como essa que a gente usou aqui no nosso videocast hoje, né? Então tem algumas coisas aí que o senhor vai poder usar no seu dia a dia, sempre lembrando do CIE, né, e dessa parceria tão profícua. Muito obrigado por esse lindo presente, né? Saiba que eu sou um admirador do CIE, né? E das lideranças ali que eu conheço quase todos, né? E sou um admirador. E as empresas têm sido beneficiadas, né? Também não só as empresas, mas
aos jovens, né, adolescentes e jovens que participam desse programa. São felizes, né, porque realmente é uma oportunidade muito grande, né, e essa interface que você promove, isso facilita, né, a chegada de muitos ao mercado de trabalho. Então, quero parabenizar, viu, Alexandre? Obrigado. Você, também o nosso superintendente e toda a liderança do CE por esse trabalho excelente que vocês fazem. Parabéns, e para mim foi um prazer, viu? Ana, Luan, Alexandre, Guilherme, tantos outros, né? Que estão aqui atuando, né? Por essa oportunidade de estar aqui compartilhando essas ideias, né? Sobre educação. E na educação, na minha visão, é algo da dimensão espiritual. E é por ela, porque é por ela que você constrói o ser humano. O ser humano não se constrói com leitinho, feijão e arroz, gente. Não, isso aí é um hardware. Um hardware não resolve. O que resolve é o software. E o software é a educação que vem dia a dia, né? E dela participa a família, a escola, a sociedade toda, né? Então, a gente tem que pensar mais em educação. Então, foi bom estar aqui conversando com vocês nessa manhã. Excelente, muito obrigado. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi uma conversa que, como eu já disse, né, foi muito boa, deu muito insight tanto em mim quanto nos meninos aqui. E eu queria pedir para você que está assistindo a gente em casa, no serviço, dentro do ônibus, para acompanhar nossas redes, nosso Instagram, nosso YouTube, nosso LinkedIn. Esse conteúdo vai estar disponível completo no YouTube e com os cortes. Que se você gostou de uma partezinha específica, vai lá no nosso Instagram também, que vai estar lá os cortezinhos. E é isso. Até a próxima. Vocês dois querem falar alguma coisa? Bom, se você é jovem e quer participar lá do CIE, faça o seu cadastro para estar atuando na área de aprendizagem ou de estágio. E se você é empresário, contrate com a gente também, que é sempre bom dar oportunidade para o novo. Professor, muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Obrigado.